Muito bem, nós vamos agora para o nosso terceiro momento, onde a gente vai estar fazendo de uma maneira mais teológica, mais aprofundada, não é? No texto bíblico, na revelação de Deus e assim por diante. A gente vai primeiro conversar sobre João capítulo 6. A gente começa por aqui, nós já estamos, não é? No versículo 44 e 45 desse texto. Então, no 44, João escreve o seguinte sobre Jesus. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Ninguém consegue vir a mim se não for com essa ajuda do Pai. É isso que ele está dizendo. Então, vamos fazer alguns destaques para a gente entender isso aqui. Primeiro, ninguém consegue vir a mim por si só. Primeira coisa. Né? O ser humano, a Bíblia diz assim em João, na primeira carta de João, capítulo 5, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é no sentido assim, o mundo está como que morto, sem iniciativa. O mundo está incapaz de mudar sua situação. Ele jaz no maligno. Né? Eu tenho contado a história de um homem, eu escutei essa história dele, né? Ele me falando da experiência dele. Ele disse que ele sofreu um acidente com outras pessoas, foi tomado como morto. Né? A situação dele estava tão caótica e tão demonstrando que estava morto, que pessoas pegaram, entre outros corpos, pegou o corpo dele e colocou lá no local, lá no hospital, né? Na pedra chamada, né? No local onde ficavam para a preparação do corpo da pessoa. E ele estava vendo tudo isso e não podia reagir, ele não podia dizer nada, porque ele estava totalmente inerte, ele não conseguia demonstrar que estava vivo. E ele ouvia, e ele sentia as pessoas perto dele. E nesse determinado momento ele disse que tinha, né, lá naquele local onde ele estava, estavam duas moças, duas enfermeiras, conversando. E quando uma olhou para ele, viu que estava lacrimejando. Ele estava estava tão desesperado com o que estava acontecendo com ele, que ele lacrimejou, ele chorou. E a mulher disse, ele está chorando, ele está vivo. Aí pegaram o corpo dele e levaram de novo para o tratamento ideal. Né? Então, a Bíblia diz que acontece com o ser humano exatamente isso. Ele está totalmente inerte, dominado pelo pecado. Ele não consegue sair dessa situação. É preciso que a graça de Deus, que o Espírito de Deus, né, convença ele. E se ele aceitar esse convencimento, então o Espírito é que vai levá-lo ao arrependimento, à mudança de vida. E deu para entender? O ser humano sozinho, ele não consegue. É preciso que Deus atue, né, nesse sentido. Aí, só com a ajuda do Pai. Só com a ajuda da graça do Pai. Entende? Só assim eu posso salvar alguém. Jesus falando. Só quando o Espírito leva esse indivíduo para mim. A pessoa aceita o convencimento, ela aceita que ela é pecadora, e ela quer essa mudança, então o Espírito leva e eu salvo essa pessoa. É isso que Jesus está falando no versículo 44. No versículo 45, diz assim, escrito está nos profetas, ou seja, no Antigo Testamento, e todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Então, o destaque que eu quero mostrar é o seguinte, está nas Escrituras, no Antigo Testamento, como já mencionei, o Espírito Santo ensinará a todos, mostrará a todos, tá? O Espírito é quem convence todo ser humano da sua situação pecaminosa. O Espírito Santo. Convencerá a todos do pecado, da justiça e do juízo. Quem se submeter a isso voluntariamente, quem quer se submeter a isso, aí sim, o Espírito, a graça de Deus, vai pegar esse indivíduo e levar a Jesus. Então é isso que o texto bíblico
está mencionando, Jesus está mencionando no versículo 44 e 45, tá bom? Essa é uma das belezas do Evangelho, tá? Realmente estamos, né? Nós já, né? Como é que pode falar? Nós jazemos, sei lá, eu não estou muito, né? Mas estamos nessa situação inerte diante do pecado. Deus é quem vai, por nossa vontade, por nossa permissão, por aceitarmos, não é, a nossa condição pecaminosa e pedir a Deus que nos perdoe, então Ele é que nos leva a esta salvação. Tá bom? Muito bem. Falando sobre a declaração doutrinária, né, a gente tem aqui sobre Deus Filho. A declaração diz assim: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único mediador. Essa expressão ela é muito, não é, muito forte. Muito forte. Por quê? A gente tem que entender. A gente tem que entender que na hora que eu oro a Deus por alguém, eu estou intercedendo por aquela pessoa. Deu para entender? Na hora que eu estou implorando, pedindo, colocando a Deus as necessidades daquela pessoa, eu estou intercedendo por ela. Mas o que esse texto quer dizer é que o verdadeiro intercessor pelas pessoas é Jesus. Entende? Então, quando, por exemplo, né, o católico ele diz, olha, Maria, né, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Quando está dizendo isso, não está ofendendo Deus. Entende? Porque nós também intercedemos. Não intercedemos? Não pedimos pela salvação de pessoas? Não pedimos pela bênção de pessoas? Maria também intercede, segundo o entendimento. Nós oramos, por que Maria não? Né? Então, eles não estão, como a gente gosta de acreditar, eles não estão ofendendo, porque ela está fazendo aquilo que nós fazemos também. Tá? Agora, Jesus é quem é o grande intercessor. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz por todos nós. Né? Antes de vir, depois de vir ao mundo, dentro do plano, então, tudo isso ele fez em relação à humanidade. Antes de vir e depois que veio ao mundo. Dentro do plano de Deus, da graça, né? Assumindo os pecados dos arrependidos. Isso é intercessão. Dentro e fora do judaísmo e do cristianismo. Tá? Dentro e fora. Pessoas que passaram pelo novo nascimento, essas pessoas foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Mas fora do cristianismo, aí a gente vai voltar àquela velha conversa. Sim, fora do cristianismo, né? A Bíblia não coloca que os ninivitas, naquela história ali de Jonas, os ninivitas se converteram fora do judaísmo, né? Melquisedeque não foi salvo fora do judaísmo, né? Tem um nome dado entre os filhos de Sete, que é dito, olha, a partir dele foi que começou a se invocar o nome do Senhor. Olha aí. Então, muita gente foi salva fora do judaísmo e fora do cristianismo. Tá? A declaração também diz sobre Jesus. E o único e suficiente Salvador, né? Ele é também o único e o suficiente Salvador e Senhor. O único. Então, muito bem. É isso mesmo. Antes de vir e depois de vir ao mundo. Ele é o único Senhor e Salvador. O único que poderia fazer isto, pois ele era o próprio Deus. Né? Dentro e fora do judaísmo e do cristianismo. E mesmo com outros nomes e situações. Né? Mesmo que esteja em outras religiões, Deus também providenciou a salvação de pessoas, né? Os outros nomes, isso não faz diferença. O importante para Deus é que as pessoas foram convencidas do pecado, muitas delas se arrependeram, quiseram mudar de vida e Deus foi lá e operou a mudança. Isso independe de religião, independe do que for, né? Mas ele foi lá e salvou pessoas, tá?
Ok, isso aqui é sobre Deus Filho. Vamos falar sobre psicologia? Nós estamos também falando sobre teologia, e teologia também tem a ver com psicologia. Tá? Então, veja só, os psicólogos, né, aqueles que são psicólogos, que atuam com psicólogos, eles exploram conceitos como percepção, ou seja, capacidade de perceber, entender, contextualizar que as pessoas possam ter. Quanto mais sadia a pessoa for no seu psique, mais ela tem a capacidade de percepção. Quanto menos sadia ela for, mais dificuldades ela tem de perceber as coisas, entender as coisas, contextualizar as coisas e assim por diante. O psicólogo trabalha essa área também, né? O psicólogo também, a questão da cognição, que é a capacidade de compreender, entender, apreender as coisas, tá? A capacidade de compreender aquilo que está ao seu redor. Isso é a cognição, a capacidade disso. A atenção é outro aspecto que o psicólogo atua. A capacidade de focar, né? Então, quanto menos sadio eu sou no meu psique, menos eu tenho capacidade de focar em alguma coisa. Eu me distraio com facilidade, eu não dou a atenção devida. Então, tudo isso o psicólogo trabalha. Também a questão da emoção, a capacidade de empatizar, simpatizar e desempatizar, usando isso como verbo, né? A capacidade que o ser humano tem de ter empatia com as outras pessoas. Quanto mais eu sou sadio, mais eu tenho a facilidade de me empatizar com as pessoas. Tá? Quanto mais eu sou sadio, mais eu tenho facilidade de me simpatizar, de me colocar no lugar daquela pessoa, de sofrer com ela, né? E quanto mais eu sou sadio, mais eu tenho também o poder de desempatizar. Então, eu sei me colocar como primeira pessoa naquela situação, eu sei me colocar como segunda pessoa, então eu estou um pouco mais distante daquela situação, eu posso me colocar como terceira pessoa, fora da segunda pessoa. Isso tudo pode ser trabalhado, é entendido como parte da saúde mental das pessoas. Também trabalha com a questão da inteligência, né? A capacidade de guardar e usar conhecimentos. Isso é uma pessoa inteligente, distinguindo inteligência com sabedoria, tá? Distinguindo isso. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é ter sabedoria. Tem sábios que não são inteligentes e tem inteligentes que não são sábios, né? A fenomenologia. Produzir situações anormais diante de situações. Promover fenômenos que alterem comportamentos. Então, isso a psicologia também trabalha. Não é muito aceito no meio científico, mas a psicologia também atua nisso. Digamos assim, considerando as experiências pessoais e até sobrenaturais das pessoas, tá? Isso faz parte também da psicologia. E também aqui tem sobre a motivação, capacidade de agir ante estímulos pessoais ou não, tá? A gente fica por aqui, tem mais alguns aspectos que a psicologia estuda e a gente pode conversar numa próxima oportunidade. Tá bom? Ok. O que mais aqui é o nosso momento final, quando a gente então vai responder 3 perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho alguma já anotada aqui. Não tenho, certo? Mas eu tenho outras 3 aqui que a gente pode conversar agora. Vamos lá? Deixa eu me ver aqui elas. Pronto. A primeira pergunta que eu tenho aqui, que foi feita a mim e recentemente, né? A pergunta é: a Bíblia é
ou contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Tá bom? Então essa é a pergunta. Podemos afirmar tranquilamente que são as duas coisas. Ela é e contém a revelação divina. Ela é a palavra de Deus porque aprove a Deus pela sua graça que não fosse resultado de um ditado do Senhor aos que escreveram ou em texto escrito por Deus e encontrado pelas pessoas, mas que fossem usados homens limitados e cheios de preconceitos e prepotências como escritores inspirados pelo Espírito. Deus usou pessoas limitadas. Se Deus me usasse para escrever textos da Bíblia, ele ia encontrar em mim uma pessoa limitada, uma pessoa com preconceitos. Eu tenho muitos preconceitos, mesmo que eu reconheça e lute contra eles, mas eu tenho muitos preconceitos. Eu sou muito prepotente. Entende? Além de eu mesmo ser, né, eu faço parte de uma cultura evangélica que é prepotente. Aí o que acontece? Deus me usa e muitas vezes eu vou me deixar levar pela prepotência e pelos meus preconceitos para dizer no escrito o que eu entendi que Deus estava me falando. E assim aconteceu com aqueles escritores bíblicos. Tá? É por isso que a Bíblia, muitos dizem assim, a Bíblia é preconceituosa, a Bíblia é, enfim, é muito criticada a Bíblia. Não, não é a Bíblia. Os escritores da Bíblia são. E são muito, com muitos defeitos. Entende? Não é a Bíblia, mas os escritores. Tá? Mas aprove a Deus, dentro do plano da graça, usar pessoas. E onde é que ele encontraria gente nesse mundo que não fosse preconceituoso e que não fosse prepotente? Onde? Não existe. Somos todos doentes. Somos todos um zero à esquerda. Então, aprove a Deus, para salvar o maior número possível de pessoas, usar pessoas. Tá? Poderia usar anjos? Poderia. Mas salvaria menos pessoas. Então, o projeto é salvar o maior número possível de pessoas. Esse é o critério para as coisas que Deus escolheu e tem escolhido para que aconteça ou permita, né, neste mundo. Então, veja só, continuando a resposta. Por outro lado, ela mesma diz que cada escritura inspirada por Deus, ela não diz toda a escritura, como as traduções às vezes dizem. Ela fala cada escritura inspirada por Deus é proveitosa. Não é toda a escritura, mas cada uma daquelas que forem inspiradas por Deus. Então ela mesma mostra isso. Outra coisa que ela diz é quando lembra que o espírito vivifica e a carne, né, e a letra mata. Então, ela entende que dentro do texto bíblico tem muito de letra, que não é o espírito da revelação de Deus. Tá bom? Então, ela é a palavra de Deus, mas lembrando que existe muitas coisas nela que são humanas, tá? Muito humanas, muito limitadas, tá bom? O Evangelho. O que é o conteúdo do Evangelho? É interessante isso. Essa é a segunda pergunta. O que é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é exatamente o que o Espírito Santo faz. E faz muito bem. Convencer toda pessoa de sua situação pecaminosa diante de Deus. Somos incapazes, nós seres humanos, somos incapazes de fazer isto, pois não conhecemos os corações e, na maioria das vezes, espalhamos mais, afastamos mais as pessoas de Jesus. Quando a gente vai tentar convencê-las do pecado delas. A gente não tem essa capacidade. A gente precisa procurar o nosso lugar e nos colocar. Né? Não temos essa função. A Bíblia não dá essa responsabilidade para nós. Essa é uma obra do Espírito.
Mas a gente acha que evangelizar é dizer, olha, você é pecador, você faz isso, você tem que se arrepender. Entendeu? A gente faz isso e termina a falar. Alguns podem ser abençoados, mas a grande maioria se afasta. Não querem saber, porque isso ainda não funciona no coração delas. É o Espírito Santo é quem convence essas pessoas, né, dos seus pecados. O nosso papel é viver o Evangelho, é testemunhar com a nossa vida na relação com o mundo, sendo luz do mundo e sal da terra. Esta é o nosso melhor jeito de evangelizar. Não é condenando, não é apontando, não é julgando as pessoas, mas é amando as pessoas. O Espírito sabe convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Tá? E por último, a terceira pergunta é: como funciona o perdão de Deus? Como é que funciona esse perdão de Deus? Então tá assim, o perdão divino acontece antes da fundação do mundo. É lá que ele nos perdoou. Eu fui perdoado não agora, não no dia que eu me converti, mas eu fui perdoado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que primeiro ele conheceu a todas as pessoas que haveria de nascer no mundo. Com isto ele planejou a graça, um plano de salvação para alcançar e salvar o maior número possível de pessoas. Depois, ele viu as pessoas que iriam se submeter a este plano e seriam salvas essas pessoas, né? Dentro e fora do cristianismo. Então, de uma forma simbólica, ele perdoou a situação dessas pessoas, pagou a culpa delas na cruz e escreveu o nome de todos no livro da vida. Assim, os salvos foram conhecidos e perdoados antes da fundação do mundo. É assim que funciona, não é? Esse perdão de Deus. Tá bom? Ok. Essas são as perguntas e aqui a gente vai se despedindo e a gente vai colocar a música e a gente vai encerrar esse terceiro momento do nosso culto a Deus. Tá ok? E amanhã, com fé em Deus, se Ele permitir, nós estaremos de volta com esses 3 momentos da nossa adoração a Ele, tá? Deus abençoe, um ótimo dia para você.